Fala galera, eu sou o Rafael do Topografia com você e nessa semana do GPS RTK eu vou te mostrar como trabalhar com toda a capacidade do seu equipamento RTK em apenas 40 dias. E hoje, nessa aula especificamente, você vai entender melhor do porquê dominar esse equipamento, por que a gente precisa sair do conhecimento do básico o mais rápido possível. E trabalhar com toda a capacidade do equipamento em apenas 40 dias, às vezes você deve estar pensando que é muito bom para ser verdade. Porque se eu fosse você e escutasse uma frase dessas antigamente, eu também acharia isso estranho. Mas se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ajudado os meus alunos a terem exatamente esse mesmo resultado, eu não estaria aqui falando isso para você. Inclusive tem a história desse cara aqui que vai te provar tudo isso que eu estou te falando. Estamos aqui numa obra que nós estamos acompanhando de dois reservatórios de água que vai fornecer água para 5 pivôs. E nós estamos aqui fazendo o levantamento e quando nós se deparamos com esse tipo de obra é que nós temos noção do quanto o programa do SUV-CE ele é fundamental. E aí nós usamos tudo que nós aprendemos no curso avançado do SUV-CE, nós executamos em campo. A gente joga o DWG dentro da coletora, no programa SUV-CE, fazemos todo o levantamento da obra, tudo já dentro da coletora. Nós marcamos o talude, nós marcamos o nivelamento, nós fazemos o plano altimétrico, nós abrimos linha, tudo que tiver necessidade em campo. Hoje nós utilizamos 100% do programa SUV-CE. Antigamente a gente não usava nem 10%, a gente só fazia o plano altimétrico em campo, fazia o transporte de uma certa cota para poder deixar ali perto da obra, mas isso dificultava demais a nossa vida. Hoje a obra se tornou mais fácil, hoje nós ficamos mais folgados numa obra por ter essa facilidade. E hoje nós só temos mais a agradecer, né, por você ter abrido esse curso para poder expandir a nossa mente e nós entender o que de fato esse programa é capaz de fazer. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui, mas para mostrar o que foi que eu adquiri através do curso avançado do SUV-CE. E um bom dia aí, Rafael. E hoje eu posso dizer humildemente que eu domino o equipamento RTK e eu já ajudei muitas pessoas a chegarem também nesse domínio. Só que não foi sempre assim e a minha história começa em 2012, quando eu comprei o meu primeiro equipamento seminovo. Em 2012, os equipamentos era tudo muito caro, a estação total era caríssima, o RTK era muito caro porque estava sendo importado ainda para o Brasil e eu acabei comprando ele, paguei R$54 mil nele usado. Eu não via muito problema no investimento, é um investimento alto, naquela época era altíssimo, só que a promessa de tecnologia do RTK é sensacional, de você fazer o levantamento e locação com precisão milimétrica em tempo real, isso é sensacional, é muito bom. Eu fiz sim um investimento e fui para São Paulo fazer a retirada desse equipamento, numa empresa de equipamentos de topografia. Cheguei lá, analisei os itens, por se tratar de um equipamento seminovo, ele estava em ótimo estado, e a gente foi ter um treinamento a respeito do RTK. Aí o cara instalou os equipamentos, não era esse equipamento, mas era semelhante, né? Colocou o bastão, colocou o tripézinho, colocou outro tripé da base e tal, fez a ligação, tudo, ligou a coletora e ensinou a gente a criar uma obra, conectar o Bluetooth, configurar a base, configurar o rover, fazer levantamento de área e locação. Foi isso que a gente fez. Fizemos um levantamento de uns pontos lá, depois voltamos fazendo uma locação, depois exportamos tudo isso para a TXT. Simples assim, o treinamento não durou nem meio período, mas o cara prometeu para a gente suporte técnico. Ficamos confortáveis e era isso que a gente queria, botar o equipamento para trabalhar. Foi isso que eu fiz. Voltei para o escritório, animadíssimo, o equipamento funcionando, todo momento fixo e realmente os serviços se desenvolveram de uma maneira muito legal. Os serviços foram ficando cada vez mais rápidos, às vezes flutuava, às vezes desconfigurava alguma coisa, a gente precisava dar uma ligada no suporte técnico para resolver e tudo normal. Até que um dia, esse dia ficou mais marcado pela frase do meu pai. E esse dia aconteceu o seguinte, eu fui convidado para fazer uma conferência de uma área perto de Londrina, no Paraná. E eu fui para lá de manhã, fiz o levantamento das divisas, era um serviço simples, eu terminei por volta das 10, 11 horas da manhã. Eu lembro do proprietário chegar até mim com um papelzinho que ele mesmo desenhou a caneta, umas cercas, uns galpões, umas medidas de área e tal. E ele perguntou para mim se eu podia fazer aquilo depois do almoço.
E eu quebrei a cabeça para executar aquilo, só que tudo no AutoCAD, para gerar um TXT e depois importar no RTK para poder fazer essa marcação para ele em campo. Só que o meu computador tinha ficado no escritório. E eu falei para ele que dava para mim fazer aquilo sim, só que tinha que ser outro dia, porque eu precisava projetar e tal. Ele falou, beleza, não tem problema nenhum. Então eu saí lá da área, vim para o meu escritório aqui, dá 120 km, Londrina para Assis mais ou menos. Vim super animado, porque aquele servicinho simples rendeu alguma coisa a mais, né? E no outro dia eu tô lá exatamente no AutoCAD, projetando esse projetinho para ele, e ele me ligou, esse proprietário me ligou naquele momento e ele falou que não precisava mais fazer a locação, ele simplesmente cancelou o serviço. E eu fiquei chateado pra caramba. Eu comentei com meu pai que estava perto de mim naquele momento, falei para ele que eu tinha perdido um serviço que estava nas minhas mãos. E ele falou o seguinte, ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim. Ele falou, você comprou um avião a jato, mas não está levantando voo com ele ainda está no chão. Falando do RTK, e era pura verdade, era 100% verdade, porque eu só sabia fazer levantamento e fazer locação com o RTK, não sabia fazer mais nada. Eu sabia da capacidade dele de fazer estaqueamento, de fazer offset, mas eu nunca aprendi. Então, com esse custo alto do investimento do RTK, despesas desnecessárias de ter que sair do campo, voltar para o escritório, resolver algum problema, para depois voltar para o campo novamente, eu resolvi fazer valer a pena tudo isso que eu investi e achei uma maneira de mudar. Eu comecei a estudar a fundo o RTK, comecei a estudar a fundo o programa, comecei a procurar materiais na internet, vídeos no YouTube, em inglês ainda existia, não tinha nada em português, mandei e-mail para o pessoal da Carson e por fim eu pedi ajuda para alguns amigos meus aqui do Brasil que me ajudaram a esclarecer algumas dúvidas de teoria, algumas dúvidas do software, das ferramentas. Aí definitivamente eu consegui aprender todas as ferramentas que existem dentro do RTK que me permitiram a criar um método para trabalhar com toda a capacidade do equipamento. E esse método eu quero dividir ele aqui com você. Eu estou fazendo tudo isso porque a nossa área tem muito pouca informação online. A gente está na era da informação, tudo que a gente procurar no Google existe. Só que se a gente procurar sobre coisas específicas, sobre topografia, sobre estação total, sobre RTK, raramente a gente encontra conteúdo bacana, conteúdo que ajuda de verdade. Na verdade, eu quero ajudar muito mais pessoas a levantar voo com seus aviões a jato. E quando a gente aprende só o básico do equipamento RTK, a gente aprende uma média de 10% da capacidade dele. E 10% não representa nada do equipamento. 10% a gente fica com dúvida ainda do básico mesmo. A gente fica com dúvida, 10% do conhecimento do equipamento, a gente fica com dúvida ainda de como que importa ou exporta um TXT da maneira correta, como que importa ou exporta um DWG da maneira correta. A gente até sabe importar ou exportar um DWG, só que fica com dúvida nessa tela aqui de para que serve cada um desses botões. Eles estão todos aqui para auxiliar a gente, para nos dar oportunidade de diferentes métodos de exportação. A gente fica com dúvida de como trabalhar no plano topográfico local com o nosso equipamento. É muito comum ter obras nesse plano com coordenada arbitrária, com pontos de partida de estação total, e a gente pode configurar o nosso equipamento para trabalhar exatamente nesse plano de topográfico local. Basta a gente saber a configuração para poder fazer locação, levantamento, tudo nesse plano. A gente fica com dúvida também de como que insere uma imagem no fundo da coletora para poder trabalhar com ela e nos auxiliar em campo também. Essas é algumas das dúvidas das pessoas que trabalham com RTK. E pelo menos para mim, no início, tudo isso e mais coisas ainda ficou no ar, por causa do conhecimento do básico. Olha só que interessante, o ano passado, em 2018, eu fiz uma pesquisa com uma lista de e-mail que eu tenho, e nessa lista de e-mail tem 648 pessoas. Dessas 648 pessoas, 93%, muito mais do que a maioria, que são 603 pessoas, 603, 604, não lembro, 603 pessoas só sabem trabalhar com o básico. Isso é muito preocupante por quê? Porque o conhecimento do básico gera insegurança, gera medo de não dar certo, gera medo de não fixar o ponto, gera medo de desconfigurar alguma coisa, gera despesas desnecessárias. Às vezes a gente nem enxerga tudo isso, mas é o que acontece quando a gente trabalha com conhecimento básico. O conhecimento básico qualquer um tem que ter, um estagiário tem que conhecer o básico. Nada contra o estagiário, nada contra quem quer ter o conhecimento básico, mas tudo isso, o que acontece? Além de você estar desvalorizando o seu equipamento RTK, o investimento que você fez nele, acontece o seguinte, acontece igual eu vejo nos grupos de topografia que eu faço parte no WhatsApp, no Facebook, todo mundo reclamando da desvalorização do emprego da topografia. Porque a topografia está desvalorizada, porque ninguém valoriza o topógrafo, o salário
salário está reduzindo. Por quê? O serviço de topografia está fácil, teoricamente, ninguém se destaca. A gente só vai para campo, faz o levantamento. A maioria das coisas que é feito no escritório, por exemplo, a gente não consegue mostrar para ninguém. É o que as pessoas vê, é o que a gente está fazendo em campo, que teoricamente é simples. Então só depende da gente mesmo para se destacar. Então por isso que eu falo que a gente tem que ter o conhecimento do domínio. Porque o conhecimento do domínio do equipamento RTK, por exemplo, conhecimento do domínio da topografia no geral, eu digo aqui mais no conhecimento do RTK aprofundado, porque a gente vai para campo tranquilo, sereno, a gente faz o serviço sabendo todas as ferramentas, quais a gente pode aplicar naquele momento, a gente dispensa suporte técnico, a gente economiza em valores de despesas desnecessárias. E é isso, exatamente isso que eu quero te mostrar, que o seu conhecimento, o seu equipamento pode ir muito mais além com esse método que eu desenvolvi. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que eu vou conseguir te mostrar coisas que você nem imaginava que existia. E você que está começando agora, que você que está estudando, está pensando em comprar um RTK, você está exatamente no lugar correto. Você não existe outro lugar para você estar nesse momento. Agora, esse método é totalmente diferente porque a gente começa do começo, da teoria. O domínio do RTK começa entendendo os pilares que sustentam o conhecimento do equipamento. E são 4 os pilares, a gente se aprofunda na próxima aula, na quarta-feira, não vai perder, hein? E depois a gente se aprofunda de cabeça nas configurações do RTK, porque assim a gente consegue entender até onde a gente pode ir com as configurações do equipamento. E eu ensino passo a passo das configurações. Definido e entendido os pilares e as configurações, a gente começa a se aprofundar, a gente começa a trabalhar as ferramentas que resolvem os problemas em campo. Dá só uma olhada em algumas delas. Bom, e algumas das ferramentas que eu quero te mostrar exatamente agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do Service Virtual. Para quem baixou, quem fez o download, olha só, quando você fez a inscrição na semana do RTK, eu disponibilizei no próximo e-mail que você recebeu, de boas-vindas, né, ao curso, eu deixei um botão para você fazer o download exatamente desse software virtual aqui, para você poder instalar na sua máquina e você poder treinar aí tranquilamente para depois ir para campo. Talvez se você instalou e ele está todo desconfigurado, não se preocupe que a gente vai ver na segunda aula como que configura. Nesse momento eu quero te dar o exemplo aqui das ferramentas que a gente pode utilizar que resolve os problemas em campo, sem precisar voltar para o escritório. É uma das ferramentas, são mais de 30 no total, então eu separei umas das mais legais aqui para você dar uma olhada aqui nesse momento. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte, a gente está trabalhando no software virtual, mas exatamente o mesmo software da coletora, não muda nada, tá? Porque é o mesmo software e eles disponibilizaram para a gente instalar no computador para poder treinar mesmo. Então vamos lá, eu fiz um levantamento planimétrico de uma área aqui, ó, vou clicar aqui no globinho, esse é o Service E, né? mesmo da coletora aí que a gente trabalha normalmente. Vou clicar aqui no globinho e aqui a gente consegue analisar esse levantamento planimétrico cadastral. Essa é um levantamento convencional de topografia, de um loteamento. E normalmente quando a gente faz esse levantamento fica todo esse emaranhado aqui, fica um serviço que não é muito apresentável, né? Fica ruim da gente localizar os pontos e tal. E inicialmente a gente consegue estar despoluindo isso, clicando aqui neste botão aqui dessa lupa, a gente consegue desmarcar todas essas opções. Que acontece o que? Vou clicar aqui no verde, ele some todas essas informações, já fica muito mais visível, né? A gente já consegue enxergar alguma coisa aí diferente. A gente pode também, por exemplo, deixar só o nome do ponto. Ah, eu quero localizar só o nome do ponto, você pode deixar ele aqui. Tá? Então dessa maneira a gente deixa despoluído. Para quem não conhece, isso ainda é aqui nesse botão que a gente faz essa configuração. A gente pode também aqui em ferramenta, olha só, clicar aqui em imagem do mundo e importar uma imagem georreferenciada. Essa imagem está georreferenciada aí no formato IDB, que é o formato que o Service permite inserir. E quando a gente insere essa imagem, a gente consegue enxergar de uma maneira bem mais clara o serviço que a gente tem que executar, aonde a gente está pisando, né, com o nosso equipamento. Aqui a gente está na área do mapa, por isso que não está o equipamentinho aqui, mas se a gente voltar aqui, ó, em levantamento e armazenagem de ponto, a gente consegue estar trabalhando com o nosso equipamento. Olha, ele está aqui, ó. Tá vendo? O Service Virtual permite que a gente trabalhe com ele no ponto fixo e tal, percebe? Tá? Vou voltar aqui de novo no globinho.
E então já começa a ficar bem mais legal aí o nosso levantamento, isso pelo conhecimento do domínio do RTK. Depois, olha só que bacana, com isso tudo aí, o levantamento definido, o levantamento plano altimétrico bem definido, a imagem inserida, aqui a gente já consegue mostrar de uma maneira bem mais legal o nosso serviço, já fica um serviço bem mais apresentável. A gente consegue também fazer os desenhos aqui que precisa ser feito através da polilinha, correto? A gente consegue também gerar curva de nível. Olha só, eu tenho a curva de nível, ela está numa camada, ela está desligada. Eu vou ligar ela agora e vou voltar. Olha só, a partir do levantamento aqui no SurfCE, na nossa coletora, a gente consegue fazer a geração da curva de nível. A gente consegue também, olha só, essa curva de nível tudo com cota. A gente pode analisar essa cota aqui em lista, data, olha só. Vou clicar em uma polilinha. Se eu vim aqui, ó, cota 382, tá vendo? As informações dessa polilinha, uma polilinha 3D, etc. A gente pode também, olha só, vou voltar aqui em camada, a gente pode também gerar uma malha de triangulação, ou seja, para desenvolver um MDT, um modelo digital do terreno, tudo isso na calculadora. Para a gente poder futuramente fazer um projeto de estrada, aqui no SurfCE também é possível fazer um projeto de estrada. O MDT permite que a gente faça um cálculo de terraplanagem aqui também no SurfCE, tudo isso aqui de uma maneira bem prática. Agora, esse é um levantamento convencional aí que a gente pode fazer utilizar esses itens para nos auxiliar em campo. Agora eu vou voltar aqui e vou mudar de obra. Para você que trabalha com georreferenciamento, olha só que bacana essas ferramentas também. Vou mudar a minha obra aqui em trabalho. E é o gel ribeirinho que a gente vai estar utilizando. Vou vir aqui no globinho de novo, ó. E o levantamento, quando a gente faz de georreferenciamento, fica mais ou menos ali dessa forma, fica com a numeração e as descrições que a gente insere. Essa propriedade faz divisa com rio, tem as divisas com marco também, e quando faz divisa com rio, o que a gente tem que fazer no georreferenciamento? A gente tem que criar um ponto virtual, e a gente consegue criar esse ponto exatamente aqui. Olha só, antes disso, dá pra gente dar um talento aqui nesse desenho para poder mostrar para o proprietário também. A gente consegue desenhar a divisa do rio, consegue desenhar a divisa seca. Vou vir aqui em camada, ó, vou ligar aqui, ó, por exemplo, a divisa, e vou ligar também o rio. Olha só que bacana, vou voltar, ó, já fica um negócio bem mais legal, tá vendo? Vou ligar também a imagem dessa área aqui para a gente poder mostrar para o proprietário. Olha só como é que está ficando a sua área, como é que está ficando legal. Vou desligar aqui o resto das informações também, ó. Olha que bacana. E normalmente, olha só, a divisa seca, ela tem que encostar lá no rio, né? E a gente consegue fazer essa criação desse ponto virtual lá aqui no software mesmo, sem precisar voltar para o campo, sem precisar voltar para o escritório nem nada. Além disso tudo, além da gente poder estar desenhando, vamos supor que lá em campo o proprietário queira que você jogue, ele faz conta que ele queira marcar a PP desse rio aqui para ele poder fazer o plantio aí, para preservar essa área, alguém exigiu e tal. Você consegue fazer isso aqui lá na hora para ele e fazer a alocação lá em campo mesmo, ó. Eu vou despoluir aqui o desenho, olha só que bacana. E a gente pode jogar um offset, por exemplo, vamos supor que essa APP dele é de 100 metros. A gente pode vir aqui em desenho, offset 2D, e a gente pode selecionar aqui a distância. Vamos supor então que seja 100 metros. Vou colocar aqui a opção 100, tá vendo? A informação 100. Clico no verde, seleciona a polilinha. Ele está me falando aqui, ó. Vou selecionar a polilinha e vou selecionar aqui para baixo. Olha lá, já jogou o offset aqui para baixo, ó, da app. Eu posso estar limpando isso daqui. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai aprender mais sobre os detalhamentos das ferramentas na terceira aula, que vai ser na próxima sexta-feira. Mas eu quero te mostrar o tanto de coisa que a gente pode estar fazendo. A gente, ó, você percebe que esses aqui não tem ponto. Vou clicar aqui em Cogo, então, para criar esses pontos nessa polilinha, para a gente poder locar lá em campo na hora para o proprietário. Ó. Criar pontos para polilinha. Selecionou pontos para polilinha, ele fala selecione a polilinha. Vou selecionar essa polilinha aqui, vou clicar aqui no verde. Ele pergunta se quer evitar pontos duplicados, existentes e tal. Coloca aqui sim. E ele pergunta qual que é o ponto inicial. Vou colocar aqui o ponto inicial, o início da sequência, né? Vou colocar 100. Vou clicar aqui no verde. Ele criou então 12 pontos e tá aqui os pontos criados. Vou descongelar aqui as informações, ó. Acabou de criar a numeração dos pontos. Olha que bacana. Posso pintar essa polilinha aqui de verde, por exemplo. Se eu alterar aqui a camada dele para app, olha que bacana. Vou selecionar ele. A polilinha app está apagada, eu vou ligar ela novamente.
Isso porque eu já criei essa camada anteriormente, tá vendo? Essa camada é idêntico do layer. Quando a gente exporta para o DWG, por exemplo, a gente consegue, já vai estar o desenho pronto, todo separado por layer e tal, com esse layer app, esse layer aqui é divisa. Percebe o tanto de coisa que a gente pode estar fazendo? Isso aqui foi só uma representação do que a gente pode estar fazendo no ServiceE. Finalizado, então eu te mostrei o serviço que a gente pode fazer de levantamento, eu te mostrei também de georreferenciamento, um exemplo aqui de aplicação do que a gente pode estar fazendo. Depois de tudo pronto, a gente pode exportar esse arquivo aqui diretamente para DWG ou até mesmo para Google Earth. E para exportar para Google Earth, olha só que bacana. Eu clico aqui na aba arquivo, tá vendo? Eu vou vir aqui na opção 7, importar ou exportar arquivo ASCII. Selecionada essa opção, seleciona essa opção aqui, ó, exportar arquivo ASCII. Vou clicar aqui ó, nós temos a opção tipo de arquivo KML. É uma opção tão simples e muito pouca gente conhece. Por quê? Porque não explora, porque não conhece as ferramentas. E é simplesmente muito fácil de acessar ele. Clica na setinha para baixo aqui, onde eu estou com a seta, e seleciona a opção KML File. Normalmente aqui a gente só exporta para TXT. Por isso que eu falo, a gente sabe exportar, mas não sabe todas as opções. Então, clicou aqui em KML, seleciona a opção Grid, aqui você não mexe porque ele vai alcançar todos os pontos disponíveis no desenho. Vou clicar aqui no verde, ele vai perguntar onde que você quer salvar isso aqui. Como eu estou com o meu ServiceE virtual, vou salvar no desktop, tá? Se você estiver utilizando a sua coletora real, aqui você pode salvar dentro do cartão para você buscar ele e abrir no seu computador, ou pode salvar dentro da memória. Lembre onde você vai estar salvando para você poder resgatar esse arquivo depois, tá? Estou salvando aqui dentro do meu desktop, vou clicar aqui no verde. E vou clicar aqui no verde novamente, ó, arquivo finalizado. Já gerou meu arquivo do Geo Ribeirinho aqui, ó, direto do Google Earth. Vou abrir esse arquivo para você poder analisar. Olha que bacana, ó. Simplesmente abri, não apertei nada e ele já vai direto lá para o ponto e a gente consegue analisar tudo que a gente fez. Olha que bacana, olha que apresentável, tá vendo? Aqui o app, o rio, a divisa, a numeração dos pontos, e não fica uma coisa muito mais apresentável, uma coisa muito mais profissional, uma diferenciação em campo. Tá vendo? E é isso que faz a pessoa se tornar uma pessoa que domina o equipamento, uma pessoa que sabe trabalhar com todas as ferramentas lá em campo mesmo. E é exatamente por isso que o método que eu desenvolvi para dominar o RTK é 100% eficaz e gera uma transformação na vida das pessoas, porque valoriza de verdade o investimento que foi feito no equipamento e trabalha exatamente com o oposto do jeito tradicional que eu chamo de conhecimento básico. E a gente tem que eliminar esse conhecimento. E quando você trabalha com toda a capacidade do seu equipamento RTK, a sua rotina em campo muda completamente. Não apenas em praticidade e agilidade, otimização de configuração do RTK, isso vem automaticamente, mas eu digo também em faturamento e em economia, porque o leque de serviços se abre e você começa a ter ideias de serviço que você não imaginava que dava para ser feito antigamente. Agora, por que é interessante ter esse domínio do RTK? Por que a gente tem que se aprofundar de cabeça nesse conhecimento? Primeiro, porque o equipamento está aí nas suas mãos, pedindo para ser utilizado, implorando para ser explorado. Segundo, porque você vai se tornar muito mais seguro nas suas execuções. Você vai para campo, você vai saber exatamente o que fazer, quais as configurações você vai utilizar, quais as ferramentas você vai utilizar naquele determinado serviço. A gente dispensa suporte técnico. E terceiro, você vai abraçar muito mais oportunidades, você vai se destacar no mercado. Agora, nessa aula, eu expliquei exatamente como que o método do domínio do RTK funciona tão bem e por que o método tradicional, que é o básico, não é nem um pouco legal. Na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai se aprofundar nos pilares do conhecimento desse equipamento. Eu vou te mostrar também os acessos das abas e ferramentas para você perder de vez o medo de apertar os botões aí na sua coletora, que a gente acaba gerando automaticamente. Agora, aqui embaixo tem uma área exclusiva para você participar. Eu adoraria que você deixasse um comentário aqui embaixo falando o que você está achando desse início do domínio do RTK, o que você achou dessa primeira aula, que eu prometo que eu vou ler todos os comentários, eu vou responder o máximo que eu conseguir. Assina também o meu canal no YouTube, lá tem um monte de outras dicas que eu deixei lá. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço!